Por gerações, um simples menino pobre, sonhador e órfão fez o mundo sorrir, chorar e, acima de tudo, refletir. Mas afinal, quem era esse homem por trás de toda essa genialidade? Ator, diretor, roteirista e criador de um universo onde a reflexão e a ternura se encontram. Uma viagem pela vida e obra de Chespirito, o Shakespeare da América Latina. E de fato, você já pensou de onde vem esse nome Chespirito, Shakespeare? É isso que a Julie vai nos explicar. Você sabia que o apelido Chespirito, ou Pequeno Shakespeare, foi dado por um diretor de TV mexicana? Ele achava que os seus roteiros e diálogos eram tão bons quanto o dramaturgo inglês Shakespeare. E zás! Ele se formou em Engenharia Mecânica e Elétrica na Faculdade Nacional Autônoma do México, mas nunca exerceu sua profissão, já que sua paixão era escrever e atuar. Pois agora sim eu vou dar um pontapé! Como é que ele é tonto? Ele deu um chute e chutou o barril e agora ele vai... Você vai ver só agora! Não, Chaves! Não, Chaves! Calma! Não, Chaves! 21 de fevereiro de 1929. Nascia na cidade do México Roberto Gomes Bolanos. Engenheiro de formação, mas foi na TV onde ele fez grandes obras. Escrevendo roteiros para grandes humoristas da época, ele logo se destacou. Nascia ali um grande gênio da televisão mundial. Mas antes de se tornar o nosso querido Chaves, ele já fazia muita gente sorrir nos bastidores. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. E aí, tudo bom? Vamos para uma curiosidade? Sabia que antes do Chaves se tornar famoso, Bolanhos escrevia roteiros para outros programas famosos da época, principalmente de humor, como Los Super Genios de la Mesa Quadrada, e para outros comediantes também famosos da época, principalmente nos anos 50 e nos anos 60. E apesar do carisma em cena, ele na vida real ele era bastante reservado e tímido. Ele preferia ambientes mais tranquilos, estar com a família, aproveitar mais o ambiente, aqueles climinhas mais calmos, sabe? E raramente aparecia em eventos sociais e festas. Ele preferia realmente mais estar com a família. Em 1971. Um garoto órfão, uma vila simples e vizinhos bem inusitados deram vida ao Chaves do 8, mais conhecido aqui pra gente como o Chaves. O cenário era simples e cabia tudo em um pequeno estúdio, mas a história por trás era muito grande. E a gente sabe que cada capítulo era gigante pra gente. O elenco principal da série que a gente tanto conhece era composto por Kiko, interpretado por Carlos Villagrán, Seu Madruga, interpretado por Ramon Valdez, Dona Florinda, interpretada por Florinda Meza, Dona Clotilde, Bruxa do 71, interpretada por Angelines Fernandes, Chiquinha, interpretado por Maria Antonieta de La Nieves, Seu Barriga, interpretado por Edgar Vivar, Professor Girafales, interpretado por Rubem Aguirre, Chaves, interpretado por Roberto Gomes Bolanos. O seriado Chaves vai muito além do humor popular. Ele é uma representação da nossa vida cotidiana. E Roberto usa isso por meio de arquétipos universais. Chaves
encarna o inocente, aquele que mesmo na pobreza mantém a pureza e a esperança. Seu Madruga representa o homem comum, o trabalhador, o injustiçado, o cansado, que apesar da derrota conserva sua dignidade. Kiko e Chiquinha são versões dos espertalhões. Ele vaidoso e carente, ela esperta e manipuladora. Ambos revelando as contradições da infância. Tesouro! A Dona Florinda é a mãe controladora, protetora em excesso e presa às aparências. O professor Girafales traz aquele arquétipo do mentor, o idealista, o racional, mas ingênuo diante da realidade popular. O Sr. Barriga simboliza o protetor da ordem, representante das regras e das obrigações sociais, porém, humano e justo. Já a Dona Clotilde, a bruxa do 71, ela representa a excluída, a abandonada, vítima do preconceito e da solidão, mas cheia de ternura. Você percebeu que a vila é um retrato da sociedade? Um espaço onde vive a inocência, o poder, o preconceito e a esperança. E é nesse equilíbrio onde a comédia e a humanidade se encontram e se torna atemporal e universal. Essa história do Chaves viver um barril, muitos dizem que remete e lembra a um filósofo chamado Diógenes. Foi um filósofo muito famoso por também escolher viver num barril. Ele se desprendia de qualquer luxo ou excesso. Ou seja, ele vivia uma vida simples com o mínimo para sua sobrevivência. Há boatos de que o Chaves, o seriado que a gente conhece, que é aquele menino pobre que vive num barril, que come um sanduíche de presunto, pode ter sido uma inspiração desse homem, Diógenes, o filósofo. Isso porque há muitas semelhanças entre os dois. Ambos passam a ideia de que a vida simples, sem excesso, não impede que a pessoa viva uma vida simples e feliz. Quando o universo criado por Roberto ultrapassou fronteiras e chegou aqui, no Brasil, o sucesso foi imediato, e a gente sabe disso. Em meados dos anos 80, o SBT, sob o comando de Silvio Santos, apostou no contrato de importações de produções mexicanas. E em 24 de agosto de 84, a série oficialmente estreou aqui, no Brasil. Mas isso não foi uma tarefa fácil para Silvio Santos. Ele precisou convencer o pessoal da sua equipe. Os executivos achavam que Chaves era um pastelão mexicano e que seria pouco promissor. Mal sabia eles, mas Silvio viu nele algo diferente. Um humor simples, cotidiano e que falava da nossa vida. E acabava que falava para todo mundo. Resultado, uma obra que se tornou fenômeno de audiência. Chaves virou parte da nossa cultura. Ele reuniu a família na frente da TV. Você que esperava ansiosamente, depois que chegasse da escola, assistir um pequeno trecho dessa série Chaves. Bordões que a gente tanto conhece. Isso. Não contava com minhas astúcias. Esses bordões viraram parte do nosso dia a dia. E um sucesso que manteve e mantém por décadas. E essa história de quase que não foi passado aqui no Brasil esse seriado, a gente vai ouvir agora. Quando os primeiros episódios foram dublados para testes, os diretores da antiga TVS, o que conhecemos hoje como SBT, disseram que a imagem era lavada, pastelão dos anos 70. Mesmo assim, Silvio Santos aprovou e assumiu o risco. O prejuízo será meu. E graças a isso, com esta aposta, Chaves virou um dos pilares da programação do SBT, exibido por décadas com índices de audiência altíssimos. Entre risos e mal-entendidos, Chaves se tornou um fenômeno latino-americano. Mas por trás das piadas simples, há uma crítica social profunda. E a gente vê naquele episódio O Ladrão da Vila. Bolanos ali naquele episódio expõe a força da empatia e o peso da injustiça sobre os mais vulneráveis. Bolanos denuncia o preconceito estrutural. O menino do barril é acusado não por provas, mas por sua condição. A vila reflete uma sociedade que confunde pobreza com culpa.
Sem saber o motivo da acusação, Insistente. ele se defende com ingenuidade Ladrão. e inocência de uma criança. Os adultos ao redor, cego pela suspeita, Ladrão! acabam perdendo a empatia. O episódio mostra o contraste entre a pureza infantil e a hipocrisia adulta. A sinceridade do Chaves o torna ainda mais vulnerável, símbolo de julgamento social sem escuta. A verdade até que aparece, mas o dano já foi feito. O riso dá lugar ao silêncio. Bolanos traz essa reflexão e nos mostra que a inocência, uma vez manchada, dificilmente se recupera. A vila espelha uma sociedade onde a aparência define a culpa. O silêncio final é mais forte do que qualquer fala. É o silêncio de quem aprendeu cedo o que é ser julgado por ser pobre. A comédia se transforma em poesia triste. Bolanos nos lembra que o verdadeiro vilão não é o menino da vila, mas o preconceito que habita em cada um de nós. Com humor e ternura, Roberto mostrou que o humor também denuncia. Com Chaves, rimos da dor e aprendemos com paixão. E esse universo de humor do Bolanos era maior do que a gente imagina. E voltamos com mais curiosidades. Você sabia que Roberto criou diversos personagens interligados dentro de Chaves? Como o próprio Chaves, Chapolin Colorado, Dr. Chapatin, Chompiras, Chaparrão Bonaparte e outros, todos coexistentes dentro do mesmo universo Bolanhos. E mesmo com poucos recursos, ele transformava o simples em genial. E você já reparou que os cenários de Chaves eram simples e repetitivos? Isso. Mas ele conseguia criar um humor universal com gestos e situações cotidianas, o que fez o programa resistir a barreiras culturais e também ao tempo. Chaves ultrapassou fronteiras, gerações, idiomas, foi reprisado em mais de 20 países e dublado em dezenas de línguas. Um humor simples, sem maldade e que uniu famílias em volta da TV. Mas eu não queria quebrar o tijolo, eu só queria quebrar a cabeça do Kiko. E acha isso certo? Tá bom, mas não se irrite. Tá bom, mas não se irrite. Para daqui! Mas por que se eu tava gostando tanto Para! de... Mas por que se eu tava... Para! Mas olha que eu estava... Para! Mas calma, seu Maria. Para! Não, Chavinho, não! Para! O Chaves é uma das marcas da minha infância, eu diria até da minha juventude, porque eu comecei a assistir o seriado, do Chaves no SBT, quando o SBT começou a ser sintonizado na cidade que eu moro, que é Guaratinguetá. Isso foi mais ou menos quando eu tinha 14 para 15 anos, lá pelos anos de 86, 87. E sempre eu me encantava assim, com a simplicidade do personagem. Evidentemente que eu também gostava de assistir o próprio Chespirito e o Chapolin Colorado, mas o Chaves tinha uma atração especial. Por quê? Eu estava saindo da infância e lá nos episódios, no seriado, o Kiko, os personagens, a Dona Florinda, o Seu Madruga, a própria Chiquinha, enfim, o professor Girafales traziam assim, cenas engraçadas, divertidas, que me fazia lembrar também de situações da infância. E, sobretudo, quando nos episódios eram assim, reportados, eram abordados os brinquedos. Então o Kiko sempre vinha com um brinquedo mais bonito, um brinquedo que ele ganhava da mãe, muitas vezes, muito mais legal, por exemplo, do que um brinquedo que o Chaves usava, que é um brinquedo feito de materiais que ele encontrava na própria vila, no chão, uma caixa de sapato que virava, por exemplo, um carrinho, E aí o Kiko vinha com aquele carrinho, com aquele caminhão, com aquele trator, que a mãe puxando naquele barbante de pão, que servia para embrulhar pão antigamente, puxando naquele barbante. Era assim, por exemplo, com os pirulitos,
que a Chiquinha levava junto da vida e o Chaves ficava com vontade. E um dos episódios assim, né, mais marcantes era do aniversário do Kiko, que na verdade o Chaves no aniversário do Kiko, junto com o Nhonho, sentado do lado do Nhonho, ele pegava os sanduíches de presunto que o Nhonho colocava no prato dele e o Chaves colocava ali no bolso, né? E uma das cenas assim mais marcantes, não sei se foi desse episódio do aniversário do Kiko, foi quando o Chaves começou a experimentar o bolo, pegando o bolo com a mão e comendo o bolo, e não parava de comer. Foi exatamente nesse episódio, né? E tem uma hora que o Kiko, a dona Florinda tá passando um pito no Chaves, e uma hora o Kiko fala assim pra mãe: mamãe, não tá vendo que o Chaves está comendo todo o bolo do meu aniversário? Esse é um dos episódios mais marcantes, né? Assim como o da festa na vila, que também me marcou bastante, né? Quando o Kiko, intrometido, começa a quicar a bola dele enorme, né? Perto do Seu Madruga, quando o Seu Madruga tá usando o martelo. Então são episódios marcantes que fizeram assim parte do início, assim, vamos dizer assim, da minha juventude, da minha pré-adolescência, né? E que até hoje eu assisto no streaming, tá? Vou confessar aqui para vocês que até hoje eu assisto Chaves. Que burro, dá 0 pra ele. E por que eu devo dar 0, Chaves? Era você que queria estudar canto? Sim, eu. Então por que não está enquadrado? Porque está redondo. Olha ele. E parte desse sucesso vem das mensagens por trás de cada risada. Mesmo sendo cômico, seus roteiros sempre traziam mensagens éticas ou humanas, sobre empatia, humildade, perdão e amizade. Por isso, seus personagens eram sempre bobos, mas profundamente humanos. Ele escreveu milhares de roteiros, incluindo filmes, séries, peças teatrais. Estima-se que mais ou menos 1000 episódios de televisão ao longo da sua carreira ele tem escrito. E não dá pra falar de Bolanos sem lembrar do seu herói mais atrapalhado. E eu aposto que você não sabia que o Chapolin Colorado foi inspirado nos super-heróis, mostrando um herói medroso, atrapalhado, mas de bom coração. Uma crítica sutil à ideia de heroísmo e poder. Por fim, Bolanhos gostava demais da dublagem brasileira de seus programas, especialmente a do Chaves feita por Marcelo Gastaldi. Ele considerava a adaptação carinhosa e fiel ao espírito original. O dia em que o mundo parou, 28 de novembro de 2014. O mundo se despede nesse dia de Roberto Gomes Bolanos, o nosso eterno Chaves. E até o adeus foi digno de quem marcou gerações inteiras. Eternizado nas telinhas e no corações dos fãs, Chespirito marcou e ainda marca uma legião de fãs através dos seus ensinamentos. De forma simples e através do bom humor, ele nos ensinou a bondade e a simplicidade. O mais simples dos personagens pode levar consigo uma das mais profundas verdades. Obrigado, Roberto, por nos ensinar que a felicidade cabe até mesmo dentro de um barril. Agradezco con todo el corazón lo que se dice de mí en Brasil. No creo merecerlo y lo digo sinceramente. Entonces lo agradezco mucho más. Los quiero, sean como son, como yo los conozco, alegres, bullangueros, buenos, sean muy brasileiros. Brasil, los amo, eu te amo.
pode valer essa risada? Tá vendo só como você é burríssimo, certo? Ah, então é por isso que o seu Madruga disse, o burro empaca perto do trigo. Esse animal aqui é muito gozado. Olha, parece que ele tem 2 ganchos na cabeça. Ai, Chaves. Eu estou trabalhando, Chaves. Olha, suma... Mamãe, querida, meu coração por ti bate como dente de alicate. Chaves! Eu vou parar, Chaves, então você vai ver só.